Você, gostando ou não de ficção científica, já deve ter visto algum filme onde o ser humano é capaz de se comunicar de forma fluida com uma inteligência artificial, seja essa inteligência um robô ou algum programa sem corpo físico. O que vemos nesses filmes são seres humanos conversando com essas máquinas ou entidades, sem se preocupar muito em falar de uma forma específica que a máquina entenda. Ele literalmente conversa com um robô ou um sistema virtual como se estivesse falando com um outro ser humano. E esse será basicamente o tema desse vídeo. Olá, eu sou o Frank UX e nesse vídeo será abordado sobre o ChatGPT. Entenderemos o que é essa ferramenta que está causando muita conversa na bolha de tecnologia, mas não só nela. Veremos também alguns exemplos práticos nessa ferramenta e discutiremos o porquê essa ferramenta é o novo marco na evolução tecnológica da nossa sociedade, provavelmente algo tão grande quanto a própria internet. O assunto de hoje não é uma break news, uma grande novidade. Não é um furo de reportagem. Muitos já falaram sobre o assunto que irei abordar aqui, inclusive jornais convencionais. O meu propósito nesse vídeo é resumir de uma forma que pessoas não técnicas possam entender o que é o ChatGPT. Então, se você veio procurando um vídeo técnico, já fica o aviso. Bom, sem mais delongas, bora explorar o assunto ChatGPT. Obras como Eu, Robô, que tem uns humanoides calvos assustadores. Chappie, que tem um robô adolescente zoeiro e que é aliciado pelo crime. Homem de Ferro, que tem o Jarvis, um Alfred do Batman, mas sem corpo. E tantas outras obras populares e não populares de ficção científica já apresentaram sociedades onde seres humanos interagem verbalmente com máquinas ou sistemas não físicos. Mas o que isso tem a ver com o ChatGPT? Uma única palavra: comunicação. No dia a dia, o ato de se comunicar por fala pode parecer algo simples e trivial. Basicamente, você tem uma ideia, transforma essa ideia em palavras, a pessoa ouve, processa e responde, se for o caso, para continuar a comunicação. Parece simples, mas não é bem assim. Já estamos há quase um século tentando tornar esse processo fluido entre ser humano e máquina, assim como é entre ser humano e ser humano. Por quê? Máquinas são capazes de armazenar e processar grandes quantidades de dados. Se conseguirmos nos comunicar fluidamente com elas, nós poderemos ter este e outros poderes por tabela. Elas poderiam se tornar assistentes para executar tarefas rotineiras. Talvez elas pudessem agir até num nível satisfatório de onisciência, onipotência e onipresença. Não igual a um deus, mas muito além do que um ser humano biológico seria capaz. Então, resumidamente, fazer com que seres humanos e máquinas conversem de forma fluida é um marco que precisa ser alcançado para a nossa evolução como espécie. Atualmente, já usufruímos de um bom avanço com assistentes virtuais, como a Siri da Apple, o OK Google, a Alexa da Amazon e a Cortana da Microsoft. Mas quem já usou sabe que a comunicação com essas assistentes é meio turbulenta. Você não consegue conversar tão fluido como você conversaria com um outro ser humano. Você basicamente está limitado a comandos simples e diretos, como tocar uma música X no Spotify. E também limitado a obter informações simples, como vai chover hoje? Você não consegue, por exemplo, dizer Hey Siri, meus sobrinhos estão aqui em casa. Você poderia indicar algumas brincadeiras para passarmos o tempo? Se fizermos isso, ela fará uma busca e retornará possíveis sites onde tenham a informação desejada. Mas se você perguntasse para um ser humano, provavelmente ele te daria ao menos uma ideia de brincadeira. Ou seja, você não consegue conversar com uma máquina de forma fluida como você faz com outro ser humano. Bom, na verdade, você não conseguia até novembro de 2022. Uma empresa chamada OpenAI, sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, disponibilizou em novembro de 2022, com acesso público e gratuito, o ChatGPT. A grosso modo, esse não é um vídeo técnico, então eu vou dizer a grosso modo. Podemos resumir o ChatGPT como um chat textual com uma inteligência artificial. Isso, a grosso modo. Nessa ferramenta, você consegue se comunicar sem muito esforço para se fazer entendido. Inclusive, ela consegue entender sua mensagem mesmo que você cometa erros de sintaxe. Mas ela não para por aí.
Pela primeira vez na história, basicamente qualquer ser humano com acesso à internet consegue fazer todo o ciclo de comunicação com uma inteligência artificial. O que eu quero dizer é, sabe aquele exemplo dos sobrinhos? Vamos testar aqui, diretamente no chat GPT. Bom, então vamos lá. Já estou aqui na página do chat GPT, já coloquei aqui o que eu irei requisitar para ele. Aí eu dei Enter e rapidamente ele recebeu o que eu requisitei, processou, compreendeu e já está retornando os possíveis resultados. Eu, sinceramente, não conseguiria retornar tantas opções de brincadeiras assim. É simplesmente incrível. Agora, vamos fazer um teste um pouco mais criativo. Vamos forçar a criatividade no chat GPT. Eu vou pedir para ele fazer um texto onde ele me ajuda a vender laranjas. Um texto curto para eu conseguir vender laranjas. Vamos ver como ele se sai. Então, eu coloquei aqui o texto. Eu quero vender laranjas. Escreva, por favor, um texto curto de marketing convencendo as pessoas a comprarem minhas laranjas. Então, rapidamente, ele recebe a minha requisição, processa, compreende e já está retornando o resultado. E de uma forma totalmente criativa. Simplesmente incrível. Eu não conseguiria criar um texto assim, nessa criatividade, nessa complexidade, em um curto espaço de tempo, igual ele fez. Pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano consegue utilizar uma inteligência artificial como apoio criativo. Inclusive, já existem pessoas fazendo campanhas de marketing online e produzindo conteúdo para blogs, websites, utilizando o ChatGPT como apoio criativo. Se o que foi demonstrado até agora não foi o suficiente para fazê-lo se impressionar, vamos fazer um novo teste criativo. Eu irei pedir para o chat GPT simular uma conversa comigo onde ele assume o papel de um mago mestre e eu serei o seu pupilo. Então vou colocar aqui esse pedido para ele. Então ele já falou que já tá pronto, né? Eu vou colocar aqui Clayton. Você está vendo que ele tem criatividade o suficiente para guiar o diálogo. Eu não precisei configurar, não precisei fazer nada. Ele está guiando o diálogo. Isso aqui nunca foi visto antes na história da humanidade, pelo menos não a acesso público. Talvez em algum laboratório de alguma empresa privada, mas agora aberto ao público é a primeira vez. E é legal você pensar que, por exemplo, a questão lá de gerar conteúdo criativo das brincadeiras, aquilo ali pode ser utilizado para produção de conteúdos, blogs, websites. A campanha de marketing para vender laranja pode auxiliar na produção de textos para fazer anúncios online. E esse aqui, onde ele consegue personificar um papel e consegue desenvolver um diálogo para esse papel sem precisar esse diálogo estar pré-configurado, isso pode ser um avanço para os NPCs de videogames, onde aqueles personagens com os quais você não joga, mas você interage, pode se tornar muito mais dinâmico, muito mais criativo. Mas além de indicar brincadeiras ou agir de forma criativa, ele consegue lidar com assuntos de diversas áreas em um nível satisfatório totalmente novo. Em outras palavras, você pode desafiar ele com questões de química, física, biológicas, matemática, geografia, enfim, assuntos diversos e o resultado provavelmente vai te surpreender. Vamos fazer um teste. Vou começar com uma pergunta simples de matemática. Por mais que seja simples, é importante notar aqui que nenhuma assistente virtual atual conseguiria responder. Vamos lá. Então, vou copiar aqui a questão para agilizar o processo.
Primeiro eu vou pedir para ele parar de agir como mago. Parar de agir como mago. Beleza. Agora eu vou colocar a questão. Veja que ele já recebeu, já processou, interpretou e agora ele está respondendo, mas não simplesmente uma resposta. Ele está explicando como ele vai chegar na resposta. Simplesmente incrível. O tempo que ele levou para compreender a questão e retornar a solução explicada, para nós, é um absurdo. Será que um ser humano faria o mesmo nesse tempo? Fica a pergunta. A resposta está correta e agora eu vou tentar fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo, com mais variáveis e unidades de medida. Vamos ver como ele se sai. Então, eu vou copiar a questão aqui para agilizar o processo. Então, ele já recebeu, já processou, interpretou, e agora ele está respondendo, mas, novamente, não simplesmente uma resposta seca, direto ao ponto. Ele está explicando como ele chegou no resultado que ele vai apresentar. Novamente, a resposta está correta. E isso é um marco totalmente novo para a história da humanidade. Você tem à sua disposição 24 horas por dia um auxiliar extremamente capacitado que pode executar tarefas repetitivas para você, como a execução de cálculos. Isso pode agilizar muito o trabalho de arquitetos e engenheiros, por exemplo. Além disso, como ele descreve passo a passo para chegar na resposta, isso pode ajudar estudantes a entenderem certas matérias ou temas. Enfim, uma ferramenta de muito potencial. Mas e que tal tentar um desafio com algo maior? Algo relacionado à saúde? Uma área extremamente complexa, devido à quantidade de variáveis. Bom, para isso eu pedi a ajuda de uma super amiga minha, profissional gigante da enfermagem. Pedi para ela criar um desafio. Vamos testar o desafio que ela enviou. Então, eu já vou inserir aqui o desafio que minha grande amiga mandou. Copiei e colei para adiantar o processo. Vamos ver como o ChatGPT se sairá diante desse desafio. Opa, ele já começou a responder em milésimos de segundos. Ele já processou e já está trabalhando na resposta. Simplesmente sensacional. Algo nunca visto na história da humanidade. Eu venho repetindo muito essa frase nesse vídeo, porque realmente é uma ferramenta que está trazendo aí um marco para o desenvolvimento da sociedade. É um, é um poder que vai ser disponibilizado para a sociedade nunca visto antes. Então, ele já terminou a resposta e agora eu tenho que confirmar com a minha grande amiga se está correto, né? Porque eu não entendo nada de enfermagem. Vamos ver a resposta dela e essa foi a resposta que ela me enviou. Ok, quais são os impactos disso? Estamos entrando em uma era onde muitos poderão ter o seu próprio Jarvis à sua disposição para tirar dúvidas ou repassar tarefas ordinárias, como escreva um relatório de resultados de vendas, ou calcule isso, ou diante desses dados retorne os 20 maiores. Enfim, são inúmeras as possibilidades. Basicamente, teremos um estagiário extremamente capacitado à disposição 24 horas por dia. Isso poderá ser utilizado para agilizar estudos de novos tratamentos, vacinas, agilizar tarefas corriqueiras de cálculos, análises. Profissionais iniciantes poderão se apoiar na capacidade cognitiva da ferramenta para gerar resultados semelhantes a profissionais seniores. E profissionais seniores poderão gerar N vezes mais resultados. Eu prevejo para os próximos 5 anos um salto evolutivo em diversas áreas, tudo graças a essa ferramenta ou ferramentas semelhantes. Eu não duvido surgir inovações científicas, químicas, físicas, biológicas e tecnológicas nos próximos anos, tendo como suporte essa ou ferramentas variantes. Qual é o impacto na empregabilidade? É cedo para dizer, mas resumindo, eu acredito que ela não venha para tirar cargos,
mas eu acredito que ela vai deixar muitos mercados mais competitivos. Isso pode gerar redução de receitas e salários para profissionais iniciantes ou cargos sem muita especialização. Para profissionais bem capacitados e experientes, o impacto acredito que será mais favorável do que contra, pois ele poderá agilizar o seu trabalho, tirando vantagem da capacidade de processamento da ferramenta e da sua experiência de mercado. Resumindo, vem mais para somar do que para subtrair, mas a verdade é que só o tempo dirá. Enfim, esse vídeo ficou gigante, mas esse assunto merecia todo esse tempo e atenção. Na verdade, merecia até mais. Mas nesse ficaremos por aqui mesmo. O link de acesso à ferramenta estará na descrição deste vídeo. Lembrando, o acesso por enquanto é gratuito e aberto para todos. Se você achou útil, curta e compartilhe. Se deseja ficar atento para mais vídeos de tecnologia, se inscreva no canal. Tem alguma opinião sobre o vídeo ou assunto? Comente. Obrigado pela atenção, meu amigo ou amiga virtual, e tchau!